Olá! Você já ouviu falar em blockchain? A tecnologia blockchain é uma espécie de banco de dados onde as negociações de criptoativos, que são formas de transações financeiras na rede, ficam registradas. E ficam para sempre, pois não é possível desfazer nem alterar o que já foi gravado na blockchain. Essa tecnologia não se limita a transações de ativos digitais. Ela também tem descentralizado a internet do futuro, sendo uma aliada da Web 3.0, um novo capítulo da história digital que promete revolucionar a internet. O Novas Fronteiras de hoje vai falar sobre a relação da blockchain com a Web 3.0 e quais os benefícios que essas novas tecnologias prometem trazer ao mundo digital. Afinal, a ideia é que cada vez mais exista uma democracia direta e uma rede livre na internet. Para falar sobre este assunto, a gente recebe o doutor em nanociência e especialista em blockchain, Christian Mafra Ledur. Seja bem-vindo, Christian. Quem também participa conosco é o diretor de inovação da Universidade Franciscana, Lissandro Dornelles da Lanora. Seja bem-vindo, professor. Olá, muito obrigado. Christian, começo com você então. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais para o público de casa, né, essa relação da blockchain, também desses criptoativos, né, e qual é a aplicabilidade da blockchain. Muito bem. Então, se nós formos pensar na maior aplicação que nós temos hoje em dia, né, na atualidade da blockchain, e sendo ela também a mais conhecida do momento, é justamente a parte que envolve as criptomoedas. Então, a blockchain ela é utilizada quando nós fazemos uma transação com criptomoedas, mas não é qualquer tipo de transação, não é no caso de um trade, né? Se nós formos fazer uma troca de uma criptomoeda para outra, nós não vamos estar envolvendo a blockchain nesse tipo de transação. Mas quando nós realizamos uma transferência de uma corretora de criptomoedas para outra corretora de criptomoedas, aí sim nós então estamos envolvendo blockchain nesse tipo de transação. Por quê? Porque é necessário ficar registrado, né? Essa informação precisa ficar registrada na blockchain para quando existe um tipo de transação desse tipo. Então, como eu disse, ela é a aplicação mais famosa na atualidade, por conta das criptomoedas, né? Que elas também acabam tendo uma fama bastante grande no mundo, né, por conta de moedas como Bitcoin, Ethereum e o próprio BNB também. Mas, daqui a um tempinho nós vamos começar a ver outros tipos de aplicação, como é o caso de outra moeda, né, falando assim, entre aspas, uma outra moeda de troca que é a NFT, né, que são os Non-Fungible Tokens. Esses tokens eles vão começar a surgir cada vez mais na nossa vida. E uma das utilidades deles vai ser substituir títulos de propriedade. Nós vamos começar a utilizar eles, ter esses títulos, né, esses NFTs, representando propriedade, representando sociedade, algum tipo de entidade e tudo mais. Então, um exemplo curtinho aqui que eu posso dar para vocês, e também bastante aplicável no nosso país, né, que é um país, o Brasil é um país que ama futebol. Vamos pensar assim que muitas pessoas são sócias de times de futebol, porém elas não têm direito à propriedade nesse time, muitas vezes nem direito a voto, né? Então, daqui a um tempinho vai começar a ocorrer o quê? Vão ser disponibilizadas NFTs para as pessoas, elas vão poder comprar essa NFT, e elas vão ter direito à propriedade, né, de tudo que envolve o time do coração dele, ou se ele quiser investir em outro time também não tem problema. Mas então ele vai ter direito à propriedade e também direito a voto, né? Quando tem esses tipos de eleições e tudo mais, ele vai estar inserido no meio com realmente direitos de sócio, não somente o nome sócio lá, de acordo com as sociedades que nós temos hoje em dia nos times de futebol. Perfeito. Professor Lissandro, a blockchain ela tem uma forte ligação com a Web 3.0, né? Essa revolução tecnológica aí que já bate então aqui na nossa porta. Em relação a esse momento muito vivido e esperado na história da internet, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do quão importante ainda mais se torna a implantação então do Parque Tecnológico aqui na Universidade Franciscana.
Excelente questionamento. Nós temos que pensar que nesse ecossistema de inovação, então, normalmente é o local onde nós estamos pensando à frente, o blockchain ele surge como uma das principais ferramentas que vai nos auxiliar a desenvolver novas tecnologias que vão atender muitas vezes a demandas sociais e ou econômicas. O Parque Tecnológico da Universidade Franciscana, ele busca dentro desse contexto atrair essas novas tecnologias para serem desenvolvidos produtos e serviços. Então, nesse sentido, entender e nós conversarmos e dialogarmos sobre essas tecnologias, assim como nós estamos fazendo agora, venha a ser o blockchain ou venha a ser as possibilidades da internet 3.0, que vai nos tirar muitas vezes do nosso cenário comum, né? E isso é um dos grandes pilares do Parque Tecnológico. É conseguir, de uma forma efetiva, adicionar novas tecnologias ao nosso processo do dia a dia. Na formação acadêmica, esses novos profissionais que vão para o mercado, que eles consigam, de uma forma efetiva, entender o desafio de implantar essas tecnologias. Aproveita esse questionamento dos desafios do Parque Tecnológico e da implantação e gostaria que o Christian comentasse um pouquinho com todos nós essa evolução da internet. Falasse um pouquinho da internet 1.0, 2.0 e agora o grande desafio da internet 3.0 com o blockchain e tudo o que nos espera esse nosso futuro, inteligência artificial, big data e diversas outras possibilidades que esse ecossistema, o blockchain, nos permite. Legal, é uma questão muito interessante, né? Nós tentarmos entender o que vai ser a Web 3.0 é bastante importante. Nós, para tentarmos entender isso aí, nós precisamos voltar alguns anos atrás lá para entender o que era a Web 1.0, o que é a Web 2.0, né? Então, a Web 1.0 ela iniciou em torno de uns 30 anos atrás, né, quando nós começamos a ter acesso à internet, acesso a sites, né, a websites. Lá nesses websites, o que acontece? Eles disponibilizavam informações para nós acessávamos essas informações pelo computador, porém, o que acontecia é que nós tínhamos somente uma ação, que é ler informações ali. Então, não era interativo, não era um ambiente então, que nós poderíamos interagir com ele. Nós, então, líamos informações ali, era só uma via de uma única mão, né? E esses sites também eles não possuíam um movimento, não eram dinâmicos. Então, a Web 1 ela era muito simples e boa parte das pessoas que hoje em dia acessam a internet não chegaram a conhecer a Web 1. Aí acontece que, um tempo após isso, entrou para a fase da Web 2. A Web 2 ela já é a fase que nós temos atualmente, né? Por exemplo, nós formos pensar em Facebook, Instagram, no YouTube, nós podemos produzir conteúdos, nós podemos interagir com esse conteúdo que está disponível para nós, né? Então, além de nós lermos informações, nós também fornecemos informações. Nós podemos comentar, podemos curtir, né? Então, é uma mudança que nós podemos pensar que é algo simples, porém foi um passo gigante para a evolução das fases da web que nós temos hoje em dia, né? Então, e claro, além disso também são páginas dinâmicas, né, que nós já temos movimento hoje em dia nessas páginas, são muito mais complexos, né, os websites que nós temos hoje em dia. E a Web 3, ela está começando a ser implementada. E para ela ser implementada, a base que ela possui é justamente a blockchain. Por que isso? Porque o plano principal da Web3 é tornar as informações descentralizadas, ou seja, não ter um órgão centralizado controlando essas informações, né? Então, aos poucos, nós vamos começar a ver cada vez mais a implementação de blockchains na web, e isso vai transformar, né, o controle das informações, principalmente das pessoas, né, as nossas informações vão deixar de ser controladas por órgãos centralizados.
Christian, aproveitando tua resposta, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, porque hoje o que a gente vê, né? Existem produtores de conteúdos, né? Dentro das redes sociais, dentro da internet, mas esse conteúdo é da rede, né? Da plataforma. Qual é a ideia da Web 3.0? A ideia é que nós, que produzimos o conteúdo, sejamos, né, realmente os donos deste conteúdo. Eu queria que tu falasse um pouquinho de qual é o impacto que a Web 3.0 e a blockchain, né? É impossível falar de uma, não falar de outra, traz para as pessoas e para esse novo momento que é tão esperado, então, pelos usuários. Então, já voltando para essa linha de raciocínio, é muito importante nós percebermos que quando nós vamos produzir conteúdo, agora essa informação ela vai ser nossa propriedade. Assim, né, bem como as nossas informações pessoais, por exemplo, nossos dados, CPF, e-mail, número de telefone, são informações que muitas vezes são solicitadas pelos websites e acabam sendo fornecidas por eles para outras empresas, para outras entidades, outros websites até mesmo. Então, isso vai deixar de acontecer com o tempo, com a implementação da Web3, essas empresas vão perder o direito de acesso que elas têm às nossas informações e nós vamos poder, então, fornecer essas informações quando nós bem entendermos, se nós quisermos. E quando nós fizermos esse tipo de ação, né, quando nós fornecermos as nossas informações para outras pessoas, outros websites, outras empresas, quando elas utilizarem essas nossas informações, nós ainda vamos receber por isso. Então, quem já imaginou algo acontecer assim, né? Então, que nós vamos começar então a receber pela utilização das nossas informações, que é algo que é um direito nosso, né? Pois essas informações são nossas. E nada mais justo do que nós então termos algum tipo de retorno quando alguém utiliza esse tipo de informação pessoal. E claro, né, então é uma das principais mudanças que nós vamos ter já refletindo diretamente aos usuários quando a Web3 começará a ser implementada. Então teremos uma rede mais democrática, né, e também uma rede mais livre para os usuários. Seria isso, né, Christian? É isso aí, é isso mesmo. Professor Lissandro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que esses assuntos são tratados dentro da academia, principalmente aqui dentro da Universidade Franciscana, né, com os futuros profissionais aí que são formados. Bom, para conseguir te responder, eu preciso resgatar alguns exemplos dos impactos de novas tecnologias dentro do mundo das profissões. Como nós estamos falando em internet, se nós lembrarmos no passado, 30, 40 anos atrás, nós vamos ver que os profissionais desse tempo eram profissionais que utilizavam ainda outras formas de comunicação, que muitas vezes geravam burocracia, atrasos no desenvolvimento econômico e social, venha a ser porque nos demandávamos envio de uma carta ou a formalização através de um documento que precisaria uma assinatura física, alguém deveria se deslocar até esse local para fazer a assinatura. Com o passar do tempo e com a evolução dos sistemas, aí como o Christian falou, a internet 1.0, 2.0 e no futuro tão próximo à internet 3.0, muitos processos foram agilizados. As tecnologias elas foram de alguma forma impactando a formação profissional. Não vai ser diferente com a questão do blockchain e também com a internet 3.0. A Universidade Franciscana ela já vem adicionando aos seus currículos essas ferramentas inovadoras de tal forma que formem profissionais aptos a enfrentar os desafios da formação como profissional e dos desafios da vida como um todo. Não é? Então nós temos aí as disciplinas eletivas, nós temos a própria questão do parque tecnológico, que a princípio vai servir como um dos grandes suportes na transformação dessas tecnologias para o mercado, como uma forma desses profissionais verificarem o uso prático nas suas mais diversas formações, venha a ser da área da saúde, no prontuário médico, que tem a capacidade de fazer a transformação das informações do paciente, indiferente do local que ele estiver. A internet 3.0 e o blockchain permite isso, o nosso prontuário ter a proteção e nós recebermos essa informação somente para quem realmente necessita. Venha a ser nas novas profissões que vão surgir no futuro. Nós estamos no momento de transformação, então, novas áreas de atuação. Tu comentaste a questão dos influencers digitais, que são novas profissões que estão surgindo e assim por diante. Então, cada vez mais, a universidade ela busca aproximar a sua formação profissional dos seus acadêmicos para realmente eles terem condições de suprir essas demandas do mercado e conseguir trabalhar com essas tecnologias.
Nós já conversamos já há algum tempo sobre a questão do blockchain e também sobre a internet 3.0, mas nós vamos verificar cada vez mais num futuro recente, né? Então, nos próximos anos, o impacto disso no dia a dia de todas as graduações. E, Christian, eu queria que tu falasse mais um pouquinho quão próximo está esse futuro da Web 3.0? Bom, ainda, como até há pouco havia falado, né, quando nós tentamos entender o que é a Web3, ela acaba sendo ainda um pouco sombrio, né, porque nós não temos ainda toda a informação, não sabemos exatamente o que vai ser. Porém, o que nós podemos dizer é que, sem nenhuma dúvida, a base, o que vai estar fundamentando o funcionamento da Web3 é a tecnologia blockchain, e com o auxílio de áreas como a inteligência artificial, sem nenhuma dúvida, né, as criptomoedas estarão por trás disso aí, com toda certeza, né, porque, como há pouco eu havia falado sobre as formas, né, que as pessoas vão acabar recebendo pela utilização das informações delas, esse recebimento certamente vai ser direcionado por meio de criptomoedas, né, por meio de endereços de carteiras digitais de criptomoedas. Então, daqui a um tempo, todas as pessoas vão acabar tendo algum tipo de endereço que leva a alguma plataforma ou que leva a alguma carteira digital para que eles possam também serem beneficiados pelo uso das suas informações, recebendo, então, em criptomoedas, fazendo a utilização dos smart contracts, né, que são hoje em dia os algoritmos que acabam rodando nas blockchains, que são responsáveis pela forma que as informações são processadas e tudo mais. Então, como eu disse, ainda é um pouco difícil nós sabermos exatamente o que é, mas nós sabemos então o que vai ser utilizado, o que vai ser base para esse tipo de fase que vai está se aproximando agora, né, que é a Web3. A gente fica na torcida, então, que essa fase chegue, né? Vai trazer algumas revoluções, então, para a internet. A gente já falou de vários temas aqui do Novas Fronteiras, né? Falando de tecnologia, a gente falou também sobre o metaverso em um programa. Pessoal que queira assistir, entra no YouTube, youtube.com/UFNTV. Lá tem o programa do Metaverso também, que é super bacana, que a gente fala sobre essa nova tecnologia, né? Que movimenta, então, né, todos os usuários e acaba sendo já o nosso presente e será ainda mais o nosso futuro, né? Eu quero agradecer a presença do Christian, que esteve aqui conosco, então, para falar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada, Christian. Eu que agradeço a vocês terem me dado esse convite, né? Eu acho muito legal ter a oportunidade de podermos discutir sobre esse tipo de assunto aí que é com certeza muito importante. Muito obrigado. Agradeço também a presença do professor Lissandro por falar um pouquinho, né? Principalmente trouxe ali a ideia do Parque Tecnológico da UFN, que a gente está na grande expectativa, então. Exatamente, não é? Como novas fronteiras, todas as tecnologias que vão impactar a nossa vida, venha ser pessoal ou profissional, elas demandam de um entendimento e de nós termos acesso a essas informações. Dentro desse contexto também o nosso parque tecnológico ele é uma nova fronteira, né, dentro do desenvolvimento e da relação da universidade com a comunidade. Perfeito, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês também. Para rever esse programa, você pode acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/UFNTV, e também as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Tchau!